Glória a Deus, vocês estão felizes com Jesus? Então dê uma salva de palmas para eles. Aleluias. Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor, toda a adoração pertence a Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queridos, Tadel, treinamento avançado de líderes. Quem é líder aqui? Levanta a mão todo mundo é líder. De alguma forma ou de outra nós lideramos, queridos. Nós lideramos na nossa casa, nós lideramos no nosso trabalho, nós lideramos na igreja, nós lideramos de uma forma ou de outra, você está liderando alguma coisa. E o nosso trabalho, o incansável trabalho na obra de Deus, nós estamos sendo preparados. Nós não estamos aqui, como o Didi falou, né? Você não está aqui porque o pastor Marcos quer que você esteja aqui nos dias de terça-feira. Não, é porque Deus ele quer que você esteja aqui. Amém? Então, todos nós temos um chamado do Senhor, todos nós temos um objetivo na obra do Senhor. Só que muitas vezes nós não sabemos qual que é esse chamado. Nós não sabemos qual que é esse objetivo. Muitas vezes nós negligenciamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu vejo que às vezes nós temos pessoas até com um potencial muito grande de crescimento, mas aí acaba se misturando a confusão natural das coisas, o desejo de fazer as coisas com a força do seu braço, a decepção, muitas vezes, não com Deus, porque não existe a possibilidade de Deus te decepcionar. O que muitas vezes me deixa assim perplexo, queridos, é como as pessoas se decepcionam com o homem e param de fazer a vontade de Deus. Entende como é algo diabólico? Amém? Você entende como é algo diabólico? Porque assim, se eu decepcionar a Juliana, se eu maltratar a Juliana, se eu, por um acaso, eu acabar deixando ela magoada comigo, por que ela vai parar de fazer a obra de Deus? Eu vejo como uma palavra curta, rápida, dita aqui pelo Didi, ela vem totalmente de encontro com o teor dessa mensagem. Poxa, mas o pastor não está te pagando nada? Fez tudo isso aqui de graça, e é trampo pra caramba, hein? Porque não é só aqui, é lá em cima, e fora o serviço de gesso, ele fazia outras coisas. Eu não estou fazendo para o pastor. O pastor não tem obrigação de me pagar nada. Fazendo para Deus. E aí você vê, queridos, como o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão. Ele mesmo falou que a partir do momento em que ele ofereceu o seu trabalho para Deus, a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. Esse é o Deus que nós servimos. No domingo eu falei sobre essa provisão divina. Tem tanta gente comendo a semente e tem padecido de necessidade. Ministerialmente falando, tanta gente que negligencia a obra do Senhor, negligencia o chamado que Deus o deu. Deus ele capacitou, Deus ele colocou você para fazer algo na obra do Senhor, e muitas vezes você se decepciona com o homem e deixa de fazer as coisas para Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do versículo 8 até o 15, e eu quero nessa mensagem de hoje enfatizar, explorar 3 tipos de liderança, 3 tipos de líder que na vida de uma igreja é indispensável, e aí que você possa durante essa mensagem ser ministrado por Deus, para que você possa se encontrar, para que você possa se colocar à disposição de Deus,
para fazer a sua obra. Amém? Êxodo capítulo 17. O pessoal da mídia está com uns probleminhas ali. Amém. Versículo 8 diz assim: os amalequitas, desliga. Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse, eu vou ler da minha aqui, eu não consigo ler aí em cima. Agora sim. Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés havia ordenado. Repita comigo: conforme Moisés havia ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinham as suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que dela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como memorial e declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Amém, queridos. Até aqui. Então, o tema da nossa mensagem essa noite é: eu a serviço do reino. Repita agora na primeira pessoa do singular: eu a serviço do reino. Agora de uma vez só: eu a serviço do reino. Eu a serviço do reino. Queridos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, esse termo, ele é para ser vivido, para ser praticado diariamente, dioturnamente, todos os dias, 365 dias no ano. Eu entrego a minha vida para Jesus, então a minha vida não é mais minha, agora ela pertence a Jesus. Ele é meu Senhor. Então a partir de agora eu vou fazer a vontade do meu Senhor. E qual é a vontade do meu Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do teu Senhor? Nós temos o mesmo Senhor. Qual é a vontade do nosso Senhor então para tu? Será que você está debaixo da vontade de Deus? Será que você está cumprindo a vontade de Deus? Ou você está cumprindo a sua vontade? Eu vejo a igreja hoje muito parecida com aquela igreja que saiu da escravidão lá do Egito. Eles acabaram de ver milagres, acabaram de ver tantas coisas, tantas maravilhas, e de repente começaram a murmurar, começaram a reclamar. A vida daquele povo era reclamar. Eles não conseguiam focar os milagres, eles não conseguiam focar na provisão diária de Deus, mesmo no deserto, mesmo diante de um povo rebelde, diante de um povo de dura serviço, um povo murmurador que só reclamava. Eles continuavam recebendo a provisão de Deus, o milagre de Deus, dia após dia, e mesmo assim continuavam reclamando. Nós vemos que a igreja hoje ela reclama muito. As pessoas reclamam muito, não conseguem enxergar a provisão de Deus. Querem se pautar a uma realidade virtual. As pessoas hoje querem se pautar a uma realidade virtual, uma realidade que não existe, é algo que está lá nas telas das novelas. Estava vendo um programa esses dias. Durante o almoço nós estávamos almoçando e estava passando
não me lembro que programa que era, eu sei que era um programa na Globo. E lá mostrando aquela família perfeita, aquela casa linda, maravilhosa, aquela casa linda, maravilhosa, aquela família perfeita. Se você for ver os programas da Globo, são todos assim, com exceção da Grande Família, que está passando agora à tarde, que aquela é a família real, né? Uma família cheia de problemas, tem lá um genro trambiqueiro, um genro que quer enganar todo mundo, a mãezona, a dona Nenê, que quer apaziguar tudo, o popozão que quer tudo certinho. Então é a realidade, é a verdadeira família. Um dos poucos programas da Rede Globo que eu paro para ficar na frente da televisão assistindo, e é algo que está reprisando de tanto tempo atrás. Mas nós vemos assim que as pessoas se deixam levar por essa ficção, por essa fantasia. Então nós vemos hoje os nossos jovens sendo influenciados pelas novelas, pelos programas, e querem uma realidade que não existe, querem que os seus pais sejam iguais os pais das novelas, que dá tudo o que o filho quer, que concorda, balança a cabeça, que está, não, eu sou, estou dentro de uma realidade, a minha cabeça foi desenvolvida, hoje eu penso, quer que o pai aceita qualquer coisa, quer que a mãe aceita qualquer coisa, não tem que me ouvir, se deixa levar por uma política apodrecida, se deixa levar por aquilo que ouve dizer. E dentro da igreja tem pessoas que vivem dessa mesma maneira, e não conseguem então focar no reino de Deus, focar no seu ministério, focar no seu desenvolvimento espiritual, focar naquilo para que o Senhor o chamou. Nós não podemos pensar e nem podemos imaginar que muitas pessoas pensam dessa maneira, que Deus ele está a serviço de nós, quando na realidade é totalmente o inverso. Nós estamos a serviço de Deus. Nós fomos chamados, nós vamos ter paz, sossego, tranquilo, nós não vamos ter, quando nós somos chamados por Deus, fomos arrebatados, como partimos dessa para uma melhor. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, é trabalho. Tem um técnico de futebol, que agora ele é comentarista, que ele fala, não, meu nome é trabalho, meu nome é trabalho. É o Muricy Ramalho, né? Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Cara de sucesso, um cara conseguiu sucesso na carreira, tanto como técnico, agora como comentarista. Nós não vamos conquistar nada, querido, se não tiver trabalho. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, se você não trabalhar, a primeira oportunidade que tiver, primeiro facão, o que vai acontecer? Você perde o seu trabalho. Os mais jovens aí que estão em época de escola, em época de estudo, que estão aí se preparando com os seus sonhos. Olha, não adianta ficar reclamando que o Bolsonaro cortou verba da faculdade. Se você não se esforçar, não vai sair de um primeiro grau mal feito ainda. Não porque o ensino público ele é ruim, porque tem muito jovem que é preguiçoso. É a grande realidade. É muito fácil eu chegar e colocar a culpa, você chegar, entrar dessa porta para dentro e colocar a culpa no pastor. Eu não me firmo espiritualmente porque o ensino nessa igreja é muito devagar. O pastor é muito simples, sabe? Ele é legal, o pastor é legal, ele é uma pessoa carinhosa, mas ele é muito fraquinho, ele não tem teologia, a palavra dele não me impacta, né? Não tem algo assim para mais. É muito fácil você me culpar pela sua falta de interesse no crescimento espiritual. Mas aonde está escrito na Bíblia que o seu crescimento espiritual depende de mim? Seu crescimento espiritual depende de você. Ninguém veio me ensinar a pregar, ninguém veio me ensinar a como ler a Bíblia, a como jejuar, a como preparar um sermão. Ninguém veio me ensinar a como administrar uma igreja. Ninguém veio me ensinar a como ser um bom marido, a ser um bom pai, a ser um bom profissional no meu trabalho. Não.
eu tive curiosidade, eu corro atrás, eu estudo, eu me interesso, eu assisto vídeos, eu seleciono os vídeos que eu vou estudar. Eu aprendi uma coisa um dia: se você quer crescer na vida, então tenha como influenciador alguém que está acima do seu nível, senão você não cresce. Então quando eu vou assistir uma mensagem, eu tenho que assistir uma mensagem de alguém que está, não que eu esteja em algum nível, mas alguém que sabe mais do que eu, para eu poder aprender. Então quando eu vou assistir uma mensagem, eu quero aprender com essa mensagem. Ler a Bíblia eu leio, então eu quero aprender. Som. Então eu procuro me cercar, eu procuro alguns sites, algumas igrejas, alguns pastores, de pessoas que têm conhecimento. E aí eu estudo, e aí eu ouço, e aí eu pratico. Onde eu quero chegar, queridos? Eu quero chegar ao ponto de falar para você: a obra, ela é muito grande, e está faltando ceifeiros para essa obra. E aonde você está nessa obra? Eu recebi agora à tarde a visita dos pastores em casa. Nós tomamos um café e nós falávamos um pouco sobre isso. Eu comentava com eles alguns assuntos, e eu falei: olha, na igreja eu prefiro a pessoa, ou a pessoa faz bem feito, ou ela chega e fala para mim que não vai fazer. Sabe por quê? Não é porque eu sou ruim, porque isso e aquilo. Porque a partir do momento que você assume um compromisso e você não desenvolve com maestria esse compromisso, em primeiro lugar, a igreja acaba se prejudicando, porque vai atingir o coletivo todo. Mas o principal, o maior prejudicado é a pessoa que assume e depois não se dedica. Que a palavra do Senhor, ela já traz uma sentença sobre essa pessoa. Diz que é maldito aquele que faz a obra de forma fraudulenta ou de forma relaxada. Então nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos de pessoas capacitadas para a seara. E quem nos capacita não é o pastor, quem nos capacita não é o CCM Alfa, não é o meu vizinho do lado, o meu líder de célula. Eu posso me decepcionar com umas pessoas dessa, mas é Deus. Baseado, diminui um pouco o retorno para mim. Baseado principalmente na minha dedicação, na minha busca. Porque eu posso chegar para qualquer um aqui. Por exemplo, pode abaixar mais ainda, tá? Dando muito eco aqui. Eu posso chegar aqui, deixa eu ver, a Bruna. A Bruna nunca pregou aqui, nenhuma das... Você já pregou, Bruna Grazielli? Nunca pregou. Eu posso chegar para a Bruna aqui, para qualquer uma das duas Bruna. Tem mais Bruna aqui ou só duas? Olha, semana que vem você traz a palavra no Tadel? Tá bom, Bruna? Amém, Bruna? Ela tem duas opções. Ela só tem duas opções. Pastor, amém. Glória a Deus, vou trazer. Ou então, pastor, não. Por enquanto não. E eu não vou discutir. O que eu posso fazer é conversar, se ela quiser conversar. Mas por quê? A falta de segurança é baseado em quê? Isso e aquilo. Mas a partir do momento que a pessoa... Amém, pastor. Glória a Deus. Depende dela em buscar de Deus a direção. Depende dela. Eu estou falando aqui para líderes, tá? Estou falando para líderes, não se ofendam. Mas eu vejo líderes... Eu nem entrei na mensagem ainda. Eu vejo líderes em algumas células que eu vou, que a impressão que dá, ou você tem muita dificuldade na leitura, e aí tem que praticar. Leitura é algo que só se aprende praticando. E não é só lendo o texto da célula, não. Você tem que ler livro, né? Eu não gosto de ler livro. Pega a Bíblia. Nós temos que desenvolver. Tem gente aqui que começa a ler e não conhece de pontuação. Não conhece de pontuação.
Então, tem lá um ponto de exclamação. Quando tem um ponto de exclamação, o que é? É uma pergunta. E Josué perguntou ao Senhor. Interrogação. É uma pergunta. Então você tem que exclamar, você tem que interrogar no final dessa sentença. Ou então, uma exclamação. Você está encerrando, você está enfatizando. Vírgula é para você fazer uma pausa. Tem gente que lê o negócio numa carreira só e não dá para entender nada. Tem um texto, um dia que eu recebi do Facebook, eu achei super interessante. Uma mesma frase com 3 sentidos diferentes. Alguém já viu esse texto? Só com as colocações dos pontos em locais diferentes. Ela tinha 3 sentidos diferentes. Uma comprava, uma vendia e uma ganhava. Como que você vai pegar você líder de célula que tem o seu, por exemplo, o esboço da célula eu compartilhei ontem no grupo. Às vezes eu compartilho na terça-feira. Poucas vezes é assim em cima da hora, mas tem gente que deixa para ler em cima da hora. E é visível. Tem célula que eu vou que é visível. Tem erros ali de português que às vezes eu até mesmo cometi, que a pessoa comete o erro também. Tem textos bíblicos que não tem nada a ver com estudo. Não tem nada a ver com estudo. O texto que está lá, falando no texto de Josué, e o texto está falando de Adão. A pessoa vai, ela lê o texto, ela compartilha o texto, lê o texto, não tem nada a ver, não tem significado nenhum. Aí como ela fica assim com cara de ué, ou ele fica com cara de ué, aí já começa a ler e passa para o próximo. Não. Eu posso errar, eu posso na hora de colocar lá Mateus capítulo 2, versículo 3, pode entrar Mateus capítulo 12, versículo 33, e não vai ter nada a ver com o assunto. Você tem que se preparar, gente. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos correr atrás. Você precisa correr atrás do seu ministério, em qualquer área que você esteja inserido. Você está inserido aqui no som? Estou inserido no som, então eu vou correr atrás do som. Meu som está ruim. Caramba, o som está ruim. Não adianta ficar todo dia falando para mim o som está ruim. Corre atrás, me traz solução para o problema. Traz solução, pastor. Olha, se não trocar o alto-falante A, o cabo B, não vai funcionar. Eu vou ter que dar um jeito para fazer funcionar. Eu vou pegar algumas coisas práticas aqui para você ver a realidade. Sem ofender ninguém, ninguém se sinta ofendido. Não está sendo transmitido hoje não, né? Não? Poxa vida. Caramba. Não, é porque tinha cortado, né? Não estava dando, né? Então tá bom, mas tudo bem, eu vou me segurar nas palavras. Mas, por exemplo, eu vou olhar no púlpito aqui, jogo dos 7 erros. Faz tempo que isso está assim. Será que ninguém viu? Será que o pastor... Não que eu não precise fazer, eu posso fazer, não me vai quebrar a mão. Será que aquela lâmpada já não daria para ter colocado um pouquinho de silicone ali e colar a lâmpada lá? Faz tempo. Tinha um tempo que ela estava virada lá para dentro. Estava te ofuscando a vista, Juliana, lá dentro? Que eu lembro que um tempo ela estava apontada lá para dentro da bateria. Viraram, agora ela está virada para a parede. Ela o quê? Mas já fizeram o teste? Já fizeram? Domingo agora. Quase saiu bem, porque já faz mais de mês que essa lâmpada está pendurada. Mas pelo menos alguém viu e alguém tentou fazer alguma coisa. Vamos ver outras coisas práticas aqui. Ventilador. Não, esse ventilador aí a culpa é minha, porque eu não comprei outro, né? Não comprei outro. Vai fazer ano já, né? Vai fazer ano já. Aí, vamos procurar outra coisa aí.
procurar outra coisa. Pô, esse piso aqui. Esse piso está quebrado, olha, mais de ano. E nós temos piso aí de sobra. Nós temos piso sobrando, desse mesmo piso aqui. É chegar a fazer um X aqui, cadê o Alan? Como que faz para trocar um piso, Alan? Faz um X aqui, tira o velho e coloca o novo, né? É difícil. É algo assim que vai tomar um dia de serviço? E tantas outras coisas. Tantas outras coisas. O que eu quero que você entenda, né? Não me leve a mal, mas é que a gente tem que ter iniciativa. É o primeiro aqui. É o primeiro tópico que nós vamos explorar. Moisés. 3 tipos de líderes. Então, o primeiro é Moisés. Moisés era um homem de iniciativa. Olha, o povo estava pronto para guerrear, estava pronto para atacar. O que ele fez? Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Ele assumiu a responsabilidade. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós e contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Ele tomou a iniciativa, queridos. Ele viu a necessidade de tomar uma atitude. Ele viu a necessidade, olha, nós temos que fazer algo. Não podemos ficar aqui esperando o inimigo chegar, me arrebentar, eu preciso fazer alguma coisa. Iniciativa. Falando em iniciativa, eu quero até parabenizar. Eu vou falar uma pessoa, porque é a única que a minha esposa ainda está no grupo, porque eu saí de todos os grupos. Hoje era o dia do culto da boa semente. Amém? Era hoje. Aí, nós vimos a preocupação da Eleni, logo cedo. Fez um texto, no domingo, né? Fez um texto, colocou no grupo da célula, gente, vamos colaborar, a gente consegue, vamos completar, pá, não sei o quê. Daqui a pouco chega, aí a Suelma me ligou perguntando, pastor, vai ser feito hoje, porque tem alguma coisa assim, assim, assim. Não, Suelma, então tudo bem, marca para que vem, não tem problema não. Daqui a pouco a Eleni chega de bicicleta, com sacola de um lado, com sacola do outro, para poder completar a cesta da célula lá. Enquanto tem algumas outras células, alguns líderes, que não se preocupam. Ah, não é para mim, na minha casa, o meu armário está cheio, então. Então, o que eu quero dizer? Iniciativa, nós temos que ter iniciativa. Nós temos um ministério, nós temos um chamado, nós temos uma área social. A fé sem obras, ela é morta. Uma das obras da igreja, para poder suprir as necessidades da igreja, na nossa área social, é o culto da boa semente. Eu vejo que algumas pessoas fazem tanta questão de 1 quilo de feijão, que não conseguem se desprender disso. E alguma falta de iniciativa do líder de fazer o negócio acontecer, de incentivar, de procurar um texto bíblico, de falar, de testemunhar, de fazer o negócio acontecer, gente. Precisamos ter iniciativa. E nós vemos aqui a estratégia desse homem de Deus. Não foi só dar ordem, ele organizou o negócio. Ó, vocês descem porque eu vou subir. E eles ficaram lá na intercessão. Outra área super importante na vida da igreja. Aqueles que oram, aqueles que se preocupam, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que às vezes a gente está aqui, ou às vezes a gente está trabalhando, está em cima de um telhado, tampando os furos do telhado, fazendo alguma coisa, e ninguém dá nada para eles, mas está orando, nos guardando, nos protegendo, fazendo com que a obra dê continuidade. Nós vemos aqui, o texto diz que quando Moisés estava com os seus braços levantados, o que acontecia? O exército do Senhor avançava. Quando os braços dele se cansavam e descia, o que acontece? O exército do Senhor perecia, recuava. Ou seja,
a oração, ela é de suma importância dentro de uma organização. Então lá na célula, nós temos um momento de intercessão, que nós iniciamos orando pelo projeto Natanael 3, pelo painel da salvação. Nós precisamos crer que a nossa oração realmente vai fazer com que o painel da salvação, ele vai se encher, ele vai atingir as 12 pessoas ali para multiplicação. Eu tenho que crer nisso, eu tenho que viver isso, eu tenho que acreditar que isso vai acontecer. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Deus prosperava aquele povo. Ao vermos problemas na igreja, nós precisamos agir rápido e nunca reclamar, antes abençoar. Como pessoas à disposição para reclamar. Então, para reclamar, nós temos um monte de pessoas hipercapacitadas para serem críticos. Reclama do som que está ruim, reclama da iluminação que está muito, reclama da iluminação que está pouco, data show que não está funcionando, poxa vida, isso, está aquilo, porque está chovendo, tem uma goteira enorme aí para entrar na igreja dia de chuva, a gente se molha todo e não sei o que, para reclamar, tem um monte. Mas nós precisamos de pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra de Deus, ver as coisas que tem para fazer, não ficar esperando. Não fique esperando, corre atrás. Pastor, dá para comprar um tubo de cola para mim? Para quê? Para mim colocar aquela lâmpada lá que eu já estou injuriado de ver aquele negócio pendurado. Amém, meu irmão, vamos lá, vamos pegar, é isso que eu quero. Pastor, dá a chave para mim aí, para quê? Para mim ir lá trocar aquele piso lá, porque toda hora que eu vejo ali, daqui a pouco as meninas na dança vão começar a se machucar ali. Trocar aquele piso, arrumar, apesar de que o coitado Didi, acho que pelo menos uma vez por mês ele arruma esse barrado aí. Pelo menos uma vez por mês ele vem e faz manutenção. Só que na hora de encostar as cadeiras, eu peço, por favor, cuidado total nas cadeiras. Porque senão você vai acabar quebrando e é prejuízo. Então nós precisamos de pessoas compromissadas, capacitadas, pessoas de iniciativa. Nós não vamos conseguir atingir a perfeição, queridos. Não vamos conseguir atingir a perfeição. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a estatura do varão perfeito. Não diz que nós vamos atingir, mas nós temos que buscar. Eu não posso me acomodar, não, mas nem tudo é perfeito, eu não consigo, não. Eu tenho que ser. A pessoa chega atrasada no culto. Isso aí é falta de perfeição ou é falta de compromisso? Falta de compromisso. Se não tiver uma justificativa, é falta de compromisso. A pessoa do CCM sem uma justificativa, é falta de perfeição ou é falta de compromisso? Falta de compromisso. Tem um compromisso, eu assumi um compromisso. Como o Didi falou no começo, não com o pastor Marcos, com Deus. Para benefício do meu desenvolvimento espiritual, para o benefício do meu desenvolvimento dentro da obra do Senhor, para o desenvolvimento do meu ministério. Então nós precisamos, queridos, de pessoas com iniciativa. Eu tenho aqui, eu falava hoje, o pastor Paulo está aí como testemunha, não falava que a nossa igreja ela é diferente da maioria das igrejas aqui. O pastor Tatão falava sobre um mentirão, que foi feito numa igreja lá. No dia só foi ele e o pastor. Eu falei, não, na nossa igreja, glória a Deus, nós temos um pessoal que está sempre ali. Então não estou aqui para orientar vocês a melhorar ainda mais, mas eu vejo que falta iniciativa. Eu vejo que no meio da nossa liderança falta pessoas de iniciativa. Eu vejo que a igreja ainda fica muito presa a um posicionamento do pastor. Poxa, nós temos que melhorar essa transmissão. Essa transmissão tem que melhorar. Poxa, não precisa esperar o pastor falar que tem que melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ver coisas grandes, como está escrito no vídeo aí, Deus tem coisas maiores preparadas para nós. Preciso melhorar o som. Não, eu não posso esperar queimar, não posso esperar explodir tudo. Não, vamos melhorar. Eu preciso melhorar na apresentação, na aparência visual. Hoje eu falava para minha esposa, a gente precisa
conversar com a irmã lá que arruma as cadeiras estão ficando muito apertadas, tem que aumentar o espaço. Tá ou não tá? Muito apertada, tem que aumentar o espaço. Então, será que o pastor precisa ver isso, gente? Todo mundo senta aí. Todo mundo senta. Será que eu fui descobrir isso, sabe como? Eu fui cumprimentar a Cida no domingo, eu quase que não consigo entrar no corredor. Entrando assim de lado, eu quase não consegui entrar. E eu vi que está muito apertado, tem que aumentar o espaço. Todas as áreas, queridos, nós precisamos de iniciativa. Você receba isso, esse exemplo de Moisés, um homem de Deus, um homem que tinha iniciativa, que não ficava esperando acontecer, que você desenvolva essa iniciativa no seu coração, para que a obra do Senhor ganhe. Não é eu que vou ganhar, a obra do Senhor, ela vai sair ganhando, e você espiritualmente vai colher desse fruto. O segundo exemplo, Arão e Hur. Eu vejo aqui um exemplo como ajuda e companheirismo. Versículo 12 diz: quando os braços de Moisés ficaram, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. Juntos com Moisés estavam Arão e Hur. Moisés se cansou, queridos. Ele precisava de ajuda para continuar com as suas mãos erguidas, para que o seu povo avançasse. Isso mostra que o líder, ele também se cansa. O líder, ele também precisa de tempo de descanso. O líder precisa de apoio. O líder sozinho, ele não consegue fazer nada. E isso eu falo em todas as esferas. Supervisor, ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa dos seus líderes de célula juntos, para juntos tomarem decisões dentro da sua rede, que vão fazer com que a sua rede cresça. Eu não posso só ficar criticando porque o meu supervisor é isso, porque o meu supervisor é aquilo. Eu tenho que chegar e conversar com o meu supervisor. Olha, supervisor, é assim, assim, assado. Olha, vamos fazer assim, que tal fazer assim? Não deu jeito, perfeição, não deu jeito, aí tragam para o pastor. Mas eu preciso entrar no acordo. A Bíblia diz: como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Lá o líder da célula, a mesma coisa. Ele está ali na sua célula, ele não pode decidir, ele não pode fazer tudo. Ele tem que estar em comum acordo ali com a sua célula, para poder resolver as situações. E o pastor não consegue fazer tudo sozinho. Tem gente que quer ministério de evangelismo, ministério de visita na cadeia, ministério de visita no hospital. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o pastor tem que estar em tudo. Não, Deus te chamou para essa obra. Deus te arregimentou. Deus, ele te deu condições para você avançar e conquistar. É a igreja na mão da igreja. Você é a igreja de Cristo. Eu tenho um chamado pastoral. Você tem um chamado para fazer a obra do Senhor. Você tem que descobrir aonde você tem esse chamado e ir e dar frutos. Frutos de excelência, frutos que permaneçam. Eles arrumaram uma pedra para ele poder descansar, para ele poder sentar. Ele estava com os braços erguidos, estava de pé, de repente já não estava aguentando mais. Ele estava com uma idade já avançada. Arrumaram uma pedra para ele descansar, para ele se apoiar. Eu vejo assim que essa pedra, ela representa Jesus, que é a nossa rocha firme. É o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Nós precisamos ser esse canal de bênção. Nós precisamos, juntos com os nossos irmãos, ser esse influenciador que vai, ao invés de jogar pedras, colocar uma pedra para o descanso. Ao invés de ser pedra de tropeço do nosso irmão, nós vamos fazê-lo descansar e ajudar ele a encontrar a rocha eterna que é Jesus. Nós vemos muitas pessoas com um espírito de crítica muito grande, com apontamentos, fica apontando o dedo. E eu sempre falo aqui, querido, sempre falo, e eu não vou me cansar de falar, e eu vou morrer falando, porque isso foi bom para a minha vida ministerial, isso é muito bom para mim. Foque
nas qualidades do seu irmão. Foque nas qualidades dele, porque quando vier alguma, porque nós temos nossas falhas, ninguém é perfeito, eu também tenho um monte de falhas. Se minha esposa fosse só olhar as minhas falhas, ela não aguentava ficar comigo. Se eu fosse só olhar as falhas dela, eu também já tinha acabado o meu casamento. Se eu olhasse para a igreja só as dificuldades que é pastorear um rebanho, eu já tinha dado no pé fazia tempo. Se eu fosse olhar os defeitos de cada líder, a começar dos pastores, eu estava sozinho liderando a igreja, porque ninguém ia ser bom para seria suficiente para assumir os ministérios. Mas nós precisamos focar as qualidades, porque aí, deixa eu dar uma amenizada na situação agora. Eu não posso condenar aqui o líder do louvor, que é o pastor Leonardo, não posso condenar o Juca, que é o líder da parte de iluminação, que a gente poderia dividir, né, essa responsabilidade da lâmpada pendurada lá, para um dos dois, mas não posso condenar. Os dois fazem tantas coisas. É como eu falo, às vezes eu estou na minha casa ainda, tranquilo, bem de boa lá, me preparando para o culto, ou então assistindo o jogo do Corinthians, e eles já estão aqui, ensaiando, trabalhando. O Juca, tem dia que eu passo aqui, caramba, a porta da igreja está aberta, será que tem alguém lá? A luz está acesa. Eu passo aqui, o Juca está aqui com caixa desmontada, não falou com ninguém, está fazendo como o Didi, está fazendo para Deus. Não falou para mim, não falou para ninguém que vinha fazer. Está aqui desmontando caixa, soldando, dentro da medida do possível, está fazendo o melhor dele. Não posso falar aqui, o Vinícius é responsável pelo som, pelo vídeo, caramba, mas a gente ainda está nessa transmissão ainda de longe, está de ponta cabeça, o quadro está desse lado, o que está acontecendo? Não, eu tenho que ver com toda a dificuldade, um computador já antigo, uma câmera que é uma webcam, né? Isso aí, é uma webcam. Ela é para colocar no capacete do motoqueiro e filmar acidente por aí, não é? Foi para transmitir culto. Mas mesmo com todas essas dificuldades, os nossos cultos estão sendo transmitidos, os nossos cultos estão lá à disposição no YouTube, para que você possa assistir. Você não pôde vir hoje, amanhã você pode assistir o culto lá no YouTube. Então, eu não posso crucificar ninguém. Então eu vejo as qualidades de cada um aqui, queridos. As cadeiras estão muito encostadas, eu vou crucificar a minha querida irmã ali, que vem aqui na hora que nós estamos em casa também tranquilos, ou no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ela está aqui, dando suor e lavando e limpando e sacudindo e lavando cadeira e juntando tudo, passando cheirinho, para quando nós chegarmos aqui está tudo bonitinho, tudo cheiroso, tudo organizado. Está entendendo, queridos, como que é as coisas? Mas nós precisamos, nós não podemos nos acomodar naquilo que nós estamos fazendo. Deus nos chamou para estar ao lado dos nossos irmãos, ajudando e abençoando. Você não é aquele cara que tem a chamada, né? Porque tem gente que não tem o chamado, o cara não tem iniciativa. Ele até desejaria, mas não tem. Amém. Mas seja aquele que esteja ajudando. Procure lá o seu líder de célula, se coloque à disposição dele. Conte comigo aí, meu líder, estou aí para te ajudar, para fazer o que você precisa. Procure o seu supervisor, procure o seu pastor. Olha, eu não sei fazer, pastor, eu não sei assentar piso, mas eu sei mexer a massa. Se o senhor arrumar um pedreiro aí, eu venho para poder mexer a massa para ele. Ele só vai colocar o piso. Nós estamos aí, eu já estou mais ou menos uns 8 meses querendo arrumar o telhado. Só que quando eu me programo com o Davidson para a gente vir arrumar, chove. Eu estava me programando para essa semana a gente fazer o serviço. Choveu. Quando chove assim, a gente não pode subir na mesma semana, porque tem um risco grande da telha quebrar. A gente escorregar lá de cima é muito alto. O telhado lá em cima, não sei se vocês já perceberam, todo lugar que tem parafuso ele está pingando. Todo lugar que tem parafuso está pingando. Lá na minha sala, eu já falei com o Didi, provavelmente a gente vai ter que trocar em alguns lugares lá o forro de gesso, porque ele já está
bem embolorado e eu estou vendo na hora daquilo cair. Mas nós precisamos arrumar lá. Nós não temos condições financeiras para pagar. Não sei o nome do profissional que mexe com telhado, um telhadista. Não temos condições para pagar. Hoje eu tive mais uma notícia. Mais uma notícia que me deixou assim, engolindo seco. O meu filho, o Anderson, fez um convênio para ele. Fez algumas pesquisas e fazendo como empresa saía mais barato. Pai, posso fazer com o CNPJ da igreja? Pode, não tem problema, pode fazer. Utilizou o CNPJ da igreja. Cristiane, minha nora, não está bem. E aí precisou passar no médico. Quando chegou no médico, não atendeu. Aí foi ver daqui, o Anderson é calminho, né, tranquilo, aí cheio da razão. Foi querer falar com um, falar com o outro. Chegou à conclusão: o CNPJ da igreja está suspenso. E cancelaram o convênio. Ele ligou para mim ontem, e eu estava de serviço até aqui. Hoje ia ter visita de prefeito, coronel no quartel. Ontem a gente estava de serviço até o talo. Aí, ô Anderson, você quer que eu faça o quê? Estou trabalhando, não vai dar para fazer nada agora não. Não, pai, porque tem que ver, porque o contador, porque isso e aquilo. Falei, Pan, vai você lá e conversa com o contador. Eu não posso fazer nada daqui. Aí agora à tarde o contador me ligou. Eu não sei o porquê, não sei quem foi o errado, se foi ele. Segundo ele, não precisava fazer a declaração da igreja, pela igreja ser isenta, mas a partir desse ano é obrigatório. E não é simplesmente fazer o desse ano, tem que fazer o retroativo, desde a fundação. Então ele teve que fazer retroativo de 7 anos atrás a declaração da igreja. Aí R$700 ficou essa conta aí. Não são coisas que adianta eu me lamentar, não. R$700, o que dá para eu fazer? Meu, tô sem dinheiro agora, dá para parcelar? Ah, pastor, dá para fazer assim, assim. No final ficou 7 parcelas de R$100, dá para a gente pagar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos os outros. Às vezes você, quando a gente fala de um mutirão, fala de uma feijoada, fala de algo, você pode até, mas eu já sou dizimista, tenho que fazer isso agora. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. E juntos nós vamos trilhando, vamos caminhando e vamos conquistando. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu estou na situação, estou desempregado. Então ofereça o seu trabalho. Nós temos aqui na feijoada, nós temos aqui a entrega da feijoada, que é um problema para nós. É um problema. Eu estou disponibilizando a minha moto, mas geralmente a gente não tem alguém para entregar. Eu tenho uma dificuldade para fazer entrega. Amém? Deus nos chama para ser bênção, um do lado do outro, um fortalecendo o outro. Em terceiro e último lugar, Josué. Josué aqui para mim é um exemplo de homem obediente à obra do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 10: Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Josué, vai lá, pega um pessoal lá. Você é frente de batalha, você é arma na mão. Eu quero na frente de batalha. Vai lá, faz o serviço. Porque eu, juntamente com Arão e Hur, nós vamos subir o monte para interceder por você. Josué titubeou, reclamou. Poxa, mas por que eles vão ficar com o serviço mais fácil? Eu então vou ficar na ponta da espada e vocês vão ficar lá no cume do monte, de boa, assistindo de camarote. Tem gente que é assim, tem gente que fica se comparando, tem gente que fica olhando o outro. Tem gente que vem e olha o que não veio. Tem gente que faz, mas fica lamentando aquele que não faz. Ah, eu vou lá, fulano não fez, fulano não vai. Ah, o pastor, que é o filho do pastor, que é o filho do pastor, não está aqui, por que eu vou estar aqui? Se você está aqui para fazer, para aparecer para alguém, então é melhor você não esteja. Agora, se você vem para fazer a obra do Senhor, não interessa quem vai estar aqui. Se o pastor vai estar, se o seu líder não vai estar, se o supervisor não vai estar, se o filho do pastor está, se o genro do pastor está. Você não veio para aparecer para ninguém, você veio para fazer a obra do Senhor. Amém, queridos?
Estou sendo muito duro hoje? Josué, ele foi corajoso. Josué, ele foi obediente. Obediência é uma característica indispensável para um líder. Um bom líder, ele é obediente. E ele vai colher lá na frente quando ele estiver liderando. O líder que é insubmisso, ele nunca vai conseguir exercer uma liderança de qualidade. Porque ele vai lá na frente, ele vai colher tudo que ele planta com a sua insubmissão. E ele nunca vai conseguir exercer uma liderança de qualidade. Até que ele se arrependa, até que ele se submeta, até que ele peça perdão e até que ele mude as suas atitudes. Nós vemos aqui que Josué, além de obediente, ele foi corajoso. Ele não ficou se lamentando com a ordem que foi dada para ele. Ele cumpriu a ordem na íntegra. Ele foi para o campo de batalha, ele foi para a luta. Às vezes você não é uma pessoa que é um líder que tem ali, sabe, o altruísmo de chegar e tomar iniciativa. Você não é dessa pessoa. Às vezes você não é o tipo de pessoa que também, tá ali, pode contar comigo, eu estou junto com o meu pastor e nós estamos fazendo junto. Não, eu cheguei e vou fazer. Às vezes você não é. Às vezes você é aquele que é mão na massa. É aquele que, eu não sou líder, eu não entendo muito disso, mas o que falar para mim eu faço. Nós temos muitas pessoas aqui assim. Tem pessoas aqui, queridos, pelo menos por enquanto, não tem desenvolvido um chamado de liderança. A pessoa não tem esse chamado, não nasceu com esse dom. Deus pode mudar, mas não nasceu com esse dom. Não consegue. Você acredita que tem gente que não sabe dar ordem, não consegue dar ordem? Amém? Tem gente que não consegue dar ordem. Tem gente que não consegue nem pedir. Tem um abençoado aqui que eu vou falar o nome dele. Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei. É o Didi. Didi, olha, tem dia que eu chego, falta puxar a orelha dele, arrancar a orelha. Didi, dá ordem. Eu lá no encontro, lá eu vi ele subindo, descendo. Didi, você tem uma equipe, coloca o pessoal para trabalhar. Há pouco o Didi mais pulando para cá. Didi, não é para você fazer tudo. Faz uma parte e coloca o pessoal para fazer. Pastor, eu prefiro fazer. Ao invés de pedir, eu prefiro fazer. Amém, glória a Deus. Isso é uma qualidade espetacular. Mas nós temos que desenvolver também o espírito da liderança, saber que nós temos que fazer com que as coisas aconteçam. Isso é organização. Às vezes o sucesso da obra não é devido a quem está à frente, mas aqueles que estão abençoando, aqueles que estão apoiando, aqueles que estão orando, intercedendo, aqueles que estão nos bastidores fazendo sem que ninguém veja. Sem que ninguém veja. Eu não preciso ser. Tem um louvor muito lindo. Faz tanto tempo que eu não ouço esse louvor. Mas esse louvor falou muito comigo numa época muito difícil da minha vida ministerial. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Então, é assim, queridos, eu não estou aqui para me aparecer para você. Eu não estou usando calça rasgada para parecer mais jovem, para ficar bonitinho no púlpito, não, all star. É porque eu já estou chegando na crise da meia-idade, eu estou quase me aposentando. Então você sabe que a cabeça fica um pouquinho assim, né? Então não, tem que... As mulheres são fáceis, tinge o cabelo, nem parece. Se eu tingir o cabelo, vai ficar. E outra, o meu cabelo, quando eu tinjo, que eu já fiz isso, ele fica marrom, ele não fica preto. Obrigado. Então, não estou aqui para aparecer para ninguém. O que nós precisamos fazer é isso, queridos. É aparecer para Deus.
É aparecer para Deus, é se colocar realmente, aparecer o máximo que você pode para Deus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu lave o banheiro? Quer que eu lave o chão? Quer que eu prego? Quer que eu lidero célula? Quer que eu abra a minha casa para receber uma célula? Quer que eu ajude o pastor? Quer que eu suba no telhado? Quer que eu desço? Quer que eu subo? Quer que eu entre na equipe de louvor? Quer que eu ajude a tomar conta das crianças? Senhor, eu estou aqui. Nós temos que aparecer para Deus. Precisamos aparecer para Deus, queridos. Nós precisamos. A obra do Senhor, a seara é muito grande, mas estão faltando os ceifeiros. Por isso a vitória não era só de Josué. Qual é o seu papel na obra de Deus? Para o que foi que Deus te chamou? Você é um daqueles que assumiu a obra, mas olhou para trás, tirou a mão do arado? Está difícil, está fazendo calo? Está fazendo calo na mão? Não, a minha mão, não gosto de calo. Você é daqueles que não consegue ser fiel, assumir o compromisso e se manter firme? Que tipo de referência você quer ser para a igreja? Quando tiver uma conversa entre liderança, que tipo de comparação você prefere ser? Nós precisamos ser exemplos. As pessoas estão nos vendo aí, espera de nós referência. Amém? Fiquem de pé então. Falando em cumprir horário, vamos cumprir o horário.